É 2 elevado a n? 2 elevado a n, tá? Então, nós temos um problema com as tabelas verdade para nós validarmos os argumentos, nós conseguimos validar todos as n proposições simples, proposições compostas por proposições simples ou proposições atômicas, mas nós temos o problema que ela se torna impraticável. Por quê? Porque se eu tenho 2 proposições, eu tenho uma tabela verdade com 4 linhas. Se eu tenho 3 proposições, eu tenho uma tabela verdade com 8 linhas. Se eu tenho 4 proposições, com 16 linhas. Ok? Então, eu tenho lá 2 elevado a n. Se torna impraticável. A Michelle me mandou o exercício durante a semana agora, e por hábito eu coloco a proposição composta escrita para auxiliar essa transformação da linguagem corrente para simbólica, da simbólica para corrente, e não me dou conta que coloquei uma proposição composta com 4 proposições. Então, perguntem para a Michelle ali, não sei mais quem acabou tentando resolver, eu acho que é Augusto também, não sei se ele chegou, mas tinha 4 proposições compostas, simples, e gerou uma tabela verdade com 16 linhas. Então, dá muito trabalho, se torna impraticável. E nós não resolvemos aqui uma tabela verdade com 4 proposições simples. Então, nós temos esse problema aqui para validar nossos argumentos, a tabela verdade tem essas limitações. Então, nós precisamos de um método alternativo para validar esses argumentos. E qual é ele? Aí nós entramos, então, em consequência lógica e dedução formal, porque nós precisamos introduzir o conceito de prova direta de validade. Prova direta de validade. Então, dentro da prova direta de validade, nós vamos usar implicações tautológicas e equivalências lógicas também. Ambas são tautológicas, tanto as implicações quanto as equivalências. Então, nós vamos trabalhar dentro de prova de validade, nós vamos trabalhar com as implicações tautológicas. Não vamos de símbolo ainda, né? Vamos lá. Implicações tautológicas e as equivalências tautológicas. Por que tautológicas? Porque nós verificamos na nossa aula passada, ou ao menos nós tentamos, que quando eu tenho uma proposição composta, com mais de 3, 4 proposições simples, eu consigo colocar na forma do argumento. Como é que é a forma do argumento? A forma do argumento, nós organizamos as nossas proposições simples em proposições compostas, ou chamada de fórmulas proposicionais, em linhas. Então, nós organizamos lá na forma do argumento. É assim que vocês vão visualizar, na forma do argumento. E nós vamos colocar lá a nossa premissa número 1, a nossa premissa número 2, a nossa premissa n-1, ok? Então, a gente coloca... perdão. E, por último, sempre com o símbolo de portanto, nós vamos colocar a nossa conclusão. Qual que é a outra forma? Qual é a forma equivalente de expressar essa organização aqui? Quem lembra? Alguém lembra? Nós temos essa organização, vai ser apresentadas as proposições compostas para nós. Nós precisamos organizar na forma do argumento para fazer a validação. Se trata de implicações tautológicas ou equivalências tautológicas. Então, como elas são tautológicas, elas precisam terminar sempre com o valor lógico verdadeiro. Então, a outra forma de expressar essa forma do argumento, qual é? É o P em letra maiúscula com as variáveis dentro do parêntese? Vamos lá, elabora um pouquinho mais. Espera aí, deixa eu mandar no chat. Vamos pensando, pessoal. Quem mais tem uma ideia? De forma simbólica, é isso? Isso, forma simbólica. Sempre forma simbólica.
Isso, o jeito que a Michelle falou é quando nós desejamos expressar uma proposição composta. É dessa forma mesmo. Ó, vamos lá. Nós temos, é uma implicação tautológica. Agora, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando só com implicação tautológica. Por quê? Porque da implicação tautológica, nós vamos fechar em regras de inferência. Então, nós sabemos da onde nós saímos e onde nós estamos agora, certo? Nós conseguimos nos situar. Equivalência tautológica é nosso próximo conteúdo. Eu sei que são implicações tautológicas. É mais conhecido como regras de inferência. Por quê? Porque eu vou ter o problema na forma do argumento e vou passar a fazer as inferências. Depois de um tempo passa a ser automático. Por quê? Porque se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, logo... Sócrates é mortal. É mortal. Ok? Então, essa mesma resposta automática que vocês fazem utilizando o raciocínio lógico, sem fazer a tradução simbólica, mas é automático, vocês vão ampliar isso para outras resoluções de problemas, porque vocês estão resolvendo um problema automaticamente. É um silogismo, certo? Eu tenho premissa 1, todos os homens são mortais, que é uma grande premissa. Eu tenho premissa 2, todos os homens são mortais, Sócrates é um homem. E a minha conclusão é, logo, Sócrates é mortal. Então, sem ter a conclusão, com apenas duas premissas, eu consigo fazer a inferência sobre esse problema e encontro um resultado, uma conclusão. Como se trata de implicação tautológica, eu preciso que a premissa 1 e a premissa 2 sejam verdadeiras, porque é uma condição da conjunção, perfeito? Para que a minha conclusão seja verdadeira. Lembrando lá da nossa tabela verdade. Nós utilizamos a regra de conjunção aqui, porque se trata de uma implicação tautológica, ou seja, verdadeiro precisa gerar verdadeiro para chegar na regra de inferência. Então, essa forma do argumento assim, eu consigo expressar também dessa forma. Ok? Então, eu consigo expressar a premissa 1 e a premissa 2 e a premissa N implica na conclusão. Lembrando que o símbolo de condicional e de implicação são diferentes. O símbolo de condicional é um operador lógico e a dupla seta é um símbolo de relação, ou seja, a conclusão, ela acontece, ela está condicionada às premissas. Então, eu consigo deduzir a conclusão a partir das premissas. Ok? E se não gera verdade lá no final? Então, eu não tenho uma implicação tautológica, o argumento não é válido, o argumento é inválido, e eu tenho, então, uma falácia. E dentro da falácia, porque eu tenho vários tipos, dentro da falácia eu tenho algumas divisões, dentro da falácia eu tenho um sofisma, que são premissas que podem induzir ao erro. E isso eu não quero. Então, eu preciso verificar se é verdadeiro, precisa me gerar verdadeiro. Não gerou verdadeiro, não é válido. Como que eu identifico isso? Eu consigo identificar pela tabela verdade ou fazendo aplicando as regras de inferência. Ok? Então, nós precisamos sempre lembrar dessa forma do argumento. É isso que nós vamos trabalhar. Certo, pessoal? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos direto para a nossa lista de exercício. Para quem foi chegando durante a nossa introdução, a ideia era que situar para saber onde que nós estamos no nosso conteúdo. Nós vamos fazer essa lista de exercício hoje, valendo 1,5 ponto. Para quem observou, o prazo de entrega está para segunda-feira, dia 24, então eu realmente estendi esse prazo, que é para vocês fazerem com calma. Se a gente não conseguir entregar hoje, quem tiver dúvida, me manda e-mail durante esses dias, tá? Na medida do possível eu vou respondendo, e na segunda a gente pode fechar na aula de MA, tá? Vocês podem entrar na aula de MA, a gente conversa, tá? Então vamos para a nossa lista de exercícios. Perguntas, pessoal? Professor, eu não entendi direito essa parte do N-1. Aqui na forma do argumento?
O que ele simboliza? Porque eu tenho N premissas, então eu tenho... Vamos fazer um... É que na literatura, usualmente, você encontra assim, ó. Premissa 1. Você encontra premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa N. Tá? Na forma do argumento, a gente coloca a premissa N menos 1, mas habitualmente você encontra assim, a premissa N. E junto com um traço de asserção. Que é no nosso item 2 da lista, vocês vão ver que eu utilizei traço de asserção, que é para vocês verem o símbolo, trabalharem com o símbolo. E a nossa conclusão. Tá? Então, nós vamos trabalhar com N proposições. Mas por que menos 1? Porque, para ser honesto, tem literatura que trabalha com N e com N menos 1. Ali, habitualmente, na forma do argumento, eu coloco N menos 1. Mas, quando nós organizamos dessa forma aqui, ó, eu preciso limitar, porque vocês vão ver nos exercícios que nós vamos trabalhar com 4... não, tem mais de 4 proposições ali. Eu acho que a gente trabalha com até 6 proposições, porque a gente está trabalhando agora com a prova direta de validade. Tá? Então, eu limito, eu vou até 6 proposições, mas eu posso ir a N proposições. Ok? Então, eu coloco esse limitador. Tá? É isso que eu estou fazendo. Mas eu posso ir até N proposições. Ok? Então, na forma do argumento, é organizado daquela forma ali, N menos 1. Quando nós fazemos assim, ó, premissa 1, e premissa 2, e premissa 3, ok? Aí nós limitamos apenas até N proposições. Até pela questão de nós conseguirmos manejar a proposição composta, a fórmula proposicional. Tá? Vamos fazer os exercícios para fixar melhor, pessoal. Porque se a gente trabalhar só com a simbologia, a gente... Tá? Se não ficar claro até o final da aula, a gente tenta de novo. Tá? Só para a gente não se perder em teoria. Lista de exercícios. Se todo mundo tiver com ela em mãos... É a 10? Da aula 10 ou da aula 11? Da aula 12. Da aula 12. Vocês vão ver lá que tem um comando... Eu acho que eu não baixei a que estava valendo nota. Vou pegar ela, peraí. Vou lá em cima dessa aí. O que é essa lista de exercícios? Ela é uma soma da lista anterior, da aula 11, e, se eu não me engano, da aula 10 também. Como nós não resolvemos as duas listas anteriores, eu juntei as duas listas, tá? Então, aí a gente não tem prejuízo do conteúdo. É a lista de exercícios que se inicia com se alguém é político, então faz promessas. Nós acabamos iniciando essa lista na aula passada. Todo mundo está com ela em mãos aí? Eu tô. Sim. Então vamos lá. Sim. A letra A já está respondida, certo? Para vocês terem uma ideia de como funciona a dinâmica. Então, nós vamos para a letra B. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro fazer a tradução simbólica. Então, a gente identifica... Primeira sugestão, pessoal, identificar os conectivos lógicos. Segunda sugestão, identificar as proposições simples e fazer a tradução simbólica. Tá? A gente organiza na forma do argumento. Se a gente conseguir enquadrar em uma regra de inferência, ok. Se não se enquadrar em uma regra de inferência é porque está errado? Não, uma regra de inferência é como se fosse um atalho, um macete, para que a gente resolva mais rápido. Se não se enquadrar dentro de uma regra de inferência, como que nós resolveríamos? Lembrando bem que nós não estamos resolvendo elas. Nós estamos apenas organizando e verificando qual regra de inferência nós poderíamos utilizar. Tá? Depois, um segundo passo, o que nós deveríamos fazer? Validar
ou invalidar esses argumentos, então nós utilizaríamos o teorema de Rembrandt, ou o teorema da dedução, ou árvores de refutação, ou tablôs semânticos. Aí, nessa parte de refutação, nós não vamos chegar. Mas essa seria a parte, então, de validar esses argumentos, ou invalidar, porque a árvore de refutação trabalha com a invalidação do argumento, certo? Eu faço o caminho de trás para frente. Então, vamos lá, nossa letra B. Vamos tentar uma coisa. Nós identificamos as proposições, eu já coloco em símbolos, e daí vocês vão me ajudando a montar as fórmulas proposicionais. Então, ó, está ventando muito agora. É a minha proposição P. É a minha proposição P. A proposição P. Portanto, está ventando muito. Então, ventando muito já é minha proposição P. Ou é o meu conectivo, certo? Então, ó, está ventando muito. Como é que eu posso organizar no primeiro momento? Eu coloco está ventando muito, vírgula, porque eu já tenho uma proposição. Portanto, está ventando muito, então eu tenho P. O conectivo ou. Está chovendo agora. Está chovendo agora é uma nova proposição que. Ok? Então, eu tenho uma proposição simples, eu tenho a união dessa proposição simples com uma disjunção com uma outra proposição simples, que me gera uma nova proposição, uma nova premissa, um novo elemento, que é o que agora? É P ou Q. Então, na forma do argumento, ó, observe que eu só organizei na forma simbólica a proposição que eu tenho. Se vocês derem uma olhadinha no número 2, a questão está assim. Ela é organizada na fórmula simbólica primeiro. Não está nem na forma do argumento. Tá? Então, vamos lá. Eu organizei apenas as proposições simples para trabalhar. E agora, na forma do argumento, ficaria como? Então, eu tenho proposição P. O meu P e Q, aqui como eu tenho portanto ou logo, já remete à implicação ou ao traço de asserção. Então, ali não poderia ser a vírgula, teria que ser um traço de asserção. Tá? Aqui teria que ser... Precisa ser um traço de asserção. Por quê? Porque o meu P ou Q é a minha conclusão. Tá? Então, na forma do argumento, eu teria P ou Q. Então, dentro dessa... na forma do argumento, organizando porque o que eu tenho aqui? Eu tenho premissa número 1 e eu tenho minha conclusão. Tem alguma regra de inferência que eu conseguiria aplicar aqui? Vocês se recordam de alguma? Vamos fazer uma breve revisão dessas regras de inferência. O que nós temos? Ela é uma redundância. Redundância é tautologia? Não, vamos lá. As regras de inferência, elas são fórmulas já pré-estabelecidas. Tá? A tautologia é uma classificação. E a redundância é outra classificação, que seria a contradição. Então, na tautologia, tudo seria verdade. Na contradição, tudo seria falsidade. Isso é classificação do resultado da nossa tabela verdade. Agora, nós estamos trabalhando com as fórmulas proposicionais prontas. Tá? Então, nós temos 10 regras gerais, que, por convenção, elas são as mais usadas. Tá? E nós temos 10 regras de equivalência. Então, nós vamos trabalhar com 7 de implicação tautológica, de regras de inferência. Então, nós vamos trabalhar com a adição. Tá? Então, a adição, nós temos P ou Q. Tá? Então, se eu tenho uma proposição simples, aí ficou fácil aqui, né? Se eu tenho uma proposição simples e eu consigo fazer a união dela utilizando uma disjunção com outra proposição simples, eu estou fazendo essa união pela regra da adição. Eu tenho a simplificação, eu tenho o contrário, eu tenho uma conjunção que me gera uma proposição P
ou uma proposição Q. Então, eu faço uma simplificação da minha proposição composta. Aqui, eu procurei trazer ela na linguagem corrente para facilitar o nosso entendimento da onde que está saindo essas regras. Tá? O que eu faço com essas regras? Então, eu tenho a adição, simplificação, conjunção. Eu, se eu não me engano, na nossa primeira aula, eu acabei não utilizando a conjunção, mas é uma regra simples para a gente trabalhar, que nós não podemos deixar passar. Tá? Então, adição, simplificação, conjunção. A conjunção nós vamos ter, então, eu tenho uma proposição P, eu tenho uma proposição Q, eu consigo obter uma conclusão por meio de uma conjunção de P com Q, ok? Então, eu tenho uma premissa número 1, uma premissa número 2, por meio de uma conjunção, eu obtenho uma conclusão. Tá? Essa é a nossa terceira regra. Nós temos o modus ponens, e o modus tollens e o silogismo hipotético, nós trabalhamos com condicionais. Então, no modus ponens... Professor, a direita ali não está dando para ver, não. Então, deixa eu trocar aqui, peraí. O modus ponens. O modus ponens, eu vou ter uma condicional, se P, então Q, eu faço a negação de Q, e obtenho o modus ponens eu tenho de uma condicional, vai me resultar a proposição P, e, portanto, eu vou ter a proposição Q como conclusão. O modus tollens, eu vou ter outra condicional, eu vou fazer a negação de Q e vou obter a negação de P. Ok? Então, o que acontece? Quando nós estivermos resolvendo nossas proposições compostas, se eu não tiver a conclusão e eu já tiver conhecimento das regras, eu já consigo obter a conclusão fazendo essa inferência sobre a proposição. Tá? Então, modus ponens, modus tollens, silogismo disjuntivo. Então, por que ele é silogismo disjuntivo? Porque eu trabalho com uma disjunção. Então, eu vou ter se P ou Q, eu vou fazer uma negação de Q e vou resultar em P. Ok? Silogismo hipotético é o nosso último. Então, eu vou ter silogismo hipotético, eu vou ter se P, então Q, se Q, então R, portanto, se P, então R. Ok? Então, nós temos lá 3, 6, 7 proposições simples. 7 regras de inferências. Tá? Nós vamos trabalhar com elas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... Deixa eu tirar print. Obrigada. Ok, pessoal? Então, vamos para a nossa lista de exercícios. Tá? Então, para quem prestou atenção ali, a nossa letra B, nós conseguimos resolver utilizando qual regra? Eu tenho, se está agora, é minha proposição simples P, portanto, está ventando muito, então é minha proposição P novamente, ou é uma disjunção, ou seja, eu estou conectando ela a outra proposição simples, que é a proposição Q. Então, pela regra da adição, nós conseguiríamos resolver. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem organizar dessa forma. Vocês podem organizar dessa forma aqui. Tá? Dessa forma aqui também está correto. E vocês podem colocar lá que apenas pela regra da adição seria possível resolver essa questão. Certo? Nossa letra C. Vamos dar uma aceleradinha, porque tem bastante exercício, né? Então, nossa letra C.
Primeira sugestão sempre, separar os conectivos. A segunda, as proposições simples. Isso ajuda bastante. Então, se o avião não tivesse caído, a nossa proposição simples ali, o que seria uma proposição P? Avião não tivesse caído. Vamos lá de novo. Certeza que essa é a proposição P? Teria feito contato pelo rádio? Também? Junto? O avião. Não tivesse contato, teria feito contato pelo rádio, é outra proposição. Ah, tá. Se não tivesse caído, então é o P. É o P. Então, vamos lá. Você falou certo, o Jefferson ali comentou certo, a proposição P, mas está faltando um pequeno detalhe. Qual é? O avião tivesse caído. Isso. Perfeito? Todo mundo pegou? Ó, o avião... tá negando, né, disfarce. Isso. Tá? Então, o avião... Vamos ter cuidado com as negativas, pessoal. Nós precisamos pegar a proposição e trabalhar elas. Então, o avião tivesse caído é a proposição P. O avião não tivesse caído é a negação de P. Então, eu tenho C é minha condicional. Então, CP, então que. Porque teria feito contato pelo rádio. Então, se P, então que. Vírgula. Já morreu ali uma proposição. O avião não fez contato pelo rádio. Teria feito contato pelo rádio, vocês já falaram que é a proposição que. O avião não fez contato pelo rádio é a proposição não que. Um detalhe aqui, ó, nós fizemos a leitura da primeira, se P, então, que, e esquecemos de negar a proposição. Porque o que acontece? Eu não estou separando as proposições simples, eu já estou montando as fórmulas proposicionais, as proposições compostas. Então, eu já preciso colocar na ordem, tá? O avião não fez contato pelo rádio. Nós sabemos que ele fazer contato pelo rádio é que. Então, não fazer contato pelo rádio é a negativa dela. Portanto, o avião caiu. Então, se eu tenho portanto ou logo, eu preciso trabalhar com uma implicação ou com o traço de asserção. Então, aqui já vai o traço de asserção. Esse portanto e esse logo já faz essa divisão para vocês. Ou é um traço de asserção, ou é a dupla seta, ou é esse traço separando as proposições. Tudo isso significa portanto ou logo, tá? Portanto, o avião caiu. O avião caiu é P, certo? Porque, ó, o avião não tivesse caído é a nossa proposição P, então o avião caiu é P. Okay? Então, eu já consegui organizar dessa forma. Como é que eu coloco na forma do argumento? Lembrando que essa vírgula aqui, ela pode ser substituída pela conjunção, certo? Então, eu poderia organizar não P, então que, e não que, traço de asserção. Isso. Ok? Tem algum problema aqui? Toda essa proposição aqui, proposição está negando, aqui vai um parênteses, porque eu estou unindo essa proposição com essa negação, isso, estou unindo com essa negação, e então estou fazendo a implicação, de P. Tem que cuidar com... Se eu colocar P, a flechinha, não que, tá errado? Ali no início, na primeira frase. Por que que ali seria que e não que? Por que que ali seria não que? Por quê? Não sei. Por que não seria não por quê? Vamos lá, vamos organizar de novo. Se o avião não tivesse caído, eu estou negando uma proposição. Precisa ser não P. Teria feito contato pelo rádio, não é uma negativa. Certo? O que seria uma negativa ali? Na sequência eu tenho a negativa. O avião não fez contato pelo rádio. Tá? Então, teria feito contato pelo rádio, necessariamente precisa ser uma proposição. Nós nomeamos ela de quê? Poderia ser qualquer outra letra minúscula, tá? Ah,
eu tava fazendo até a primeira vírgula, disfarça. Tá certo, é até o ponto, né? Então, nós poderíamos organizar dessa forma, mas nós não estamos exigindo isso. O que é o importante para nós aplicarmos a regra de inferência? Colocar na forma do argumento. Então, nós precisamos colocar esse não P, então Q, na nossa primeira linha, porque isso aqui é a nossa premissa número 1. Na nossa segunda linha, nós temos a negativa de Q. E na nossa terceira linha, nós temos aqui um portanto. E esse travessão aqui, essa barra, essa divisão, é o nosso traço de asserção. E ela significa o quê? P. Ok? Então, eu consigo aplicar alguma regra aqui? Parece modus tollens, certo? O que vocês acham? Dá para a gente aplicar modus tollens? Dá. Qual que é a regra do modus tollens? Ó, modus tollens, eu tenho uma condicional, ok? Eu tenho uma condicional. Eu preciso negar que, e eu preciso chegar na negativa de P. Tá batendo? Não está, né, pessoal? Olha só. Eu tenho negativa de Q, ok, mas eu não tenho uma negativa de P. Eu não tenho. Só tenho negativa de P, tá? Então, não é possível aplicar o modus tollens. Bom, vamos ter cuidado com isso quando a gente for aplicar as regras de inferência. Vamos olhar bem certinho, tá? E qual que é essa daí se enquadraria? Nós não conseguiríamos utilizar uma regra de inferência nela, ok? Tá. O que nós teríamos que fazer? Aplicar o teorema da dedução ou aplicar uma árvore de inferência, uma árvore de refutação para resolver. Mas vamos lá. Nós já resolvemos essa proposição. Qual que seria a forma de resolver ela? Portanto, o avião caiu. Eu não saberia se o avião caiu ou não. Então, eu não tenho a conclusão. Eu precisaria fazer essa inferência, essa validação. Perdão. Eu teria que fazer realmente essa inferência para chegar no resultado. A validação é outra coisa. Então, eu tentaria, por uma regra de inferência, chegar no resultado. Se eu não conseguisse, eu ia tentar fazer, então, utilizar o teorema da dedução ou utilizar os tabuleiros semânticos. Tá? Aqui, nesse caso, nós já temos o resultado. Então, o que eu precisaria fazer para verificar se esse resultado é correto ou não? Fazer a validação. Para fazer a validação, aí eu utilizaria a mesma coisa. Os tabuleiros semânticos ou o teorema da dedução. Aqui nós temos pronto já. Na prova, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com algumas já prontas, apenas para vocês identificarem as regras de inferência, e algumas para vocês chegarem no resultado. Então, vocês não vão ter a conclusão, e vocês vão ter ela escrita na linguagem corrente, premissa 1 e 2 sem a conclusão. Daí, utilizando a premissa 1 e 2, vocês chegam na conclusão e falam assim, consegui chegar na conclusão usando modus ponens, consegui chegar na conclusão usando modus tollens, adição, conjunção. Tá? A gente faz isso. Vocês já fizeram isso, o silogismo do Aristóteles sobre Sócrates. Professor, Sim. então na B foi adição? Na B foi adição. Foi adição, né? Isso mesmo. Na C, não, na C não tem, né? Aí, na resposta da B, eu preciso colocar lá que foi adição? Isso. Na B, o senhor coloca já utiliza as abreviações, e não precisa numerar, tá? Então, só a D lá, né? Beleza. Tem alguns slides dessa aula, eu tenho alguns slides ali que eu encurtei para ser um resumo. Eu posto hoje para vocês ali, tá? Posto amanhã. E vocês podem utilizar como referência para ver essas abreviações, por exemplo. Nossa letra D.
Alberto será despedido. De cara, eu já tenho uma proposição ali. Alberto será despedido. Ou, então eu tenho ali uma disjunção, transferido para outro departamento. Então eu tenho P ou Q. P ou Q, vírgula. Vírgula. Alberto não será transferido. Ó, transferido para outro departamento eu já tenho. É Q. Então, Alberto não será transferido, é não Q. Não que. Não Q, ok? Então, eu tenho, portanto, na sequência. Portanto, será despedido. Então, eu tenho não Q, traço de asserção, e P. Certo? Então, eu tenho não Q, traço de asserção e P. Já consegui organizar a nossa proposição em símbolos. Todo mundo acompanhou? Na forma do argumento. Sim. Que, o que, não que, traço de asserção pode ser representado pela nossa divisão, P. E aí, cabe alguma regra de diferença aqui? O que significa esses 3 pontinhos, professor? 3 pontinhos é portanto. Portanto, A gente utiliza na matemática bastante. Como que você faz isso no Word, pelo amor de Deus? Word lá em Tem inclusão. Tem no próprio documento da atividade. Tem? Tem lá no exemplo, no primeiro. Esse daí caberia o silogismo disjuntivo? Não entendi, Ju. Nessa letra D seria silogismo disjuntivo? Silogismo disjuntivo. Perfeito. Tá? Por quê? Bom, aqui eu tenho exatamente a forma do silogismo disjuntivo. Eu tenho uma disjunção unindo 2 proposições. Eu tenho a negativa de Q que resulta em P. Isso aqui é a definição de silogismo disjuntivo. Tá? É isso mesmo. Todo mundo acompanhou? Vamos para a letra E. Pessoal, vamos perguntando para a gente não ficar perdido. Letra E. Se a regra existe, então se já é uma condicional. Já sei que é uma condicional. A regra existe, é a minha proposição P. Então, eu tenho se P. Então, o quê? Deve ser usada. Deve ser usada a proposição Q. A regra existe. A regra existe nós já temos, certo? É P. Portanto, deve ser usada. Então, traço de asserção Q. Traço de asserção Q. Ok? Na forma do argumento, se P, então Q. Minha segunda, lembrando que isso aqui são premissas. Minha segunda premissa, P. A minha conclusão, Q. O que eu posso aplicar aqui? Qual regra de inferência cabe aqui, pessoal? Ô, professor, regra nova, como é que eu vou saber? silogismo. Não, vamos lá. Silogismo disjuntivo, eu preciso de uma disjunção, eu tenho uma condicional. O outro silogismo é hipotético e eu preciso de 2 condicionais para gerar uma terceira condicional. Eu tenho só uma condicional. Silogismo não pode ser. Modus ponens. Modus ponens, tá? A Ju falou ali, ó, modus ponens. Ok? Aqui eu tenho exatamente a definição de modus ponens. Exatamente. Se P, então Q. P, então Q. Okay? Então eu consigo, por exemplo, se eu tenho, observe, se a regra existe, deve ser usada. A regra existe. Se
Se essa proposição acaba ali, se ela acaba ali, utilizando o modus ponens, eu consigo chegar nesse resultado. Então, vamos lá. Se a regra existe, deve ser usada. Se a regra existe, deve ser usada. A regra existe. Eu não tenho a conclusão, mas eu sei que a conclusão dessa regra aqui, trabalhando com modus ponens, precisa ser que. Se precisa ser que, eu tenho que, eu volto e olho. Qual que é o que? Deve ser usada. Então, eu consigo concluir a proposição falando deve ser usada. Ok? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. É a mesma... exemplo da premissa lá de Sócrates? Exato. 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 Se todos os homens são mortais, então Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. É um silogismo clássico. Esse é o clássico. Você esqueceu tudo de lógica. Se você se lembrar do silogismo de Aristóteles, ok? Então, a gente precisa lembrar, esse é a base, é o pilar, para se lembrar de conectivo, para se lembrar de como utilizar os conectivos, para se lembrar de tabela verdade, ok? Então, ok, essa foi nossa letra F. A F é um pouquinho mais complicada, né? Se os impostos aumentarem, então eu já tenho uma condicional. Os impostos aumentarem é P. Se os impostos aumentarem, então, tem um então oculto ali, ó. Haverá menos circulação de dinheiro. Haverá menos circulação de dinheiro é que. Se P, então que. P, então que. Aqui já acabou aquela primeira proposição. Se houver menos circulação de dinheiro, mais uma condicional. Se houver menos circulação de dinheiro a gente já tem, certo? Que é que. Eu tenho mais uma condicional ali. As vendas no comércio cairão. As vendas no comércio cairão é uma proposição nova, então ela precisa ser R. Ok? E nós já colocamos uma vírgula, porque acabou ali também. Se as vendas no comércio caírem, nós já temos, é R. É outra condicional. A arrecadação de impostos diminuirá. Essa nós temos também, é P. Pessoal, vocês me corrijam, tá? Eu estou fazendo aqui, olhando aqui, ó. Se os impostos aumentarem, tá? Então, ali acabou. Eu tenho impostos aumentaram? A arrecadação de impostos diminuirá. Os impostos... Tem. Qual que é? Ah, é P. É primeiro P. Portanto, sua arrecadação diminuirá. Então, o P já marca o fim das minhas premissas. Eu coloco um traço de asserção e a sua arrecadação diminuirá. É a letra, me ajudem aí, R? R. R. Acho que é. Tá? Ok? Então, nós temos todas as nossas premissas. Na forma do argumento fica como? Se P, então Q. Se Q, então R. Se R, então P. Logo, a minha conclusão vai ser... Perdão, eu tenho mais uma premissa ali que é P, né? Aqui, ó. Então, a minha conclusão é R. Ok? Então, professor, aqui, sim. eu acho que o portanto é P. Porque, olha lá, antes do portanto, tem R, então P. Certo? Ó, vamos lá. Se as vendas do comércio caírem, a arrecadação de impostos diminuirá. É aqui, ó. R, então P. R, então P. Aí, portanto, a sua arrecadação diminuirá, não é P? Essa arrecadação diminuirá? Eu tenho uma antes ali, ó. Os impostos aumentaram. Ah, tá. Então, Tá bem essa... curtinho. Aham, entendi. Não, beleza. Beleza. Ó, eu consigo aplicar um hipotético aqui? Não, né, pessoal? Já passou demais o hipotético, né? Ó, o que é um silogismo hipotético? O que é um hipotético?
Se P, então Q. Se Q, então R. Se P, então R. Isso aqui é um hipotético. Aí já foi aqui, né? Ó, se P, então Q, se Q, então R. Aqui já violou o hipotético. Eu precisaria de P, então R. Então, hipotético já não cabe. O que caberia aqui, provavelmente? Um silogismo construtivo ou um silogismo destrutivo. Aí nós não estamos trabalhando com esses dois, ok? Então, essa seria a forma do argumento. Essa é a forma que vocês podem entregar organizado, tá? Então, vocês podem entregar dessa forma. Se vocês conseguirem entregar dessa forma, e falar se cabe uma regra de inferência ou não, também é aceitável, ok? Também é aceitável. Mas você precisa entregar dessa forma, porque eu já entendi que você interpretou e organizou, que já é algo bem complicado. E se você dessa forma olhar e falar que cabe ou não uma regra de inferência, também está ótimo, tá? Porque daqui para cá é apenas uma forma de organização. Tudo bem? Mas aí as vírgulas precisam estar nos lugares certos, porque as vírgulas elas representam uma conjunção, tá? Ok? O traço de asserção pode ser um traço de asserção ou dupla seta. Seta única é encontrada em algumas literaturas, mas não vai ser aceito, porque seta única é uma relação de... é um operador lógico, e lá em Teorema da Dedução, nós utilizamos uma seta única, então não é possível confundir as coisas. Então, ou é um traço de asserção ou uma dupla seta, tá? A gente precisa ser fiel na notação. Ok? Então, dessa forma ou dessa forma, tá ok. Aqui vocês podem falar, não cabe uma regra de inferência, tá? Sem regra de inferência. SRF, alguma coisa assim, tá ótimo já. Ok? Professor, eu não vou conseguir memorizar tudo isso até a prova. Pessoal, vamos lá. Na próxima aula a gente pode fazer mais trabalhar mais um pouco em cima dessas regras de inferência, mas essas 7 regras de inferência. E provavelmente a prova vai ser nesses moldes. Linguagem corrente e a simbólica, igual na nossa número 2, para você ou transformar para a simbólica, ou na simbólica montar na forma do argumento e falar qual a regra de inferência. É isso que nós vamos trabalhar. Tá? Eu não vou fugir disso. Ok? Então, vamos martelar em cima dessas 7 regras de inferência e até fixar. Nós fixamos já 5 regras, certo? Nós fixamos lá P e Q, P ou Q, P, Q, P, então Q, P, C somente Q, não P, não Q. Nós memorizamos tudo isso já, pessoal. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas. Vou colocar aqui, ó, 5, porque as negações são mais simples. Então, 5 formas de a gente montar uma tabela verdade, né, que é um método semântico. Nós já fizemos isso já. Agora não são 5, são 7. Tá? Nós já fizemos isso, pessoal. O problema é que é interpretativo, né? É interpretativo, velho. Muita subjetividade aí. Isso. O que acontece? Quando você, como já aconteceu aqui, ó, a letra E é mais clara, né? Se a regra existe, deve ser usada. Ali eu já sei que é se P, então Q. Ela já abre com uma condicional. Abriu com uma condicional, eu já tenho que acender um alerta na minha cabeça. Ou modus ponens ou tollens. Se tiver mais uma proposição, P, Q e R, aí eu já posso pensar, não é nem modus ponens nem tollens. É hipotético, é silogismo hipotético. Eu já consigo resolver assim. Porque é realmente isso que a gente está fazendo, uma inferência. Eu pego as informações e vou trabalhando. Se encaixa nisso? Não. Se encaixa naquilo? Se encaixa. Ok? A gente vai conseguir. Letra G. Ainda bem que minha nota de lógica é boa. Senão eu estava perdido. Vai dar certo, pessoal. Letra G. A empresa será privatizada. A empresa será privatizada é P. P. Ok? C e somente C é o nosso conectivo. C e somente C é o nosso conectivo. For deficitária é a nossa proposição P. Q. C deficitária.
ou não atingir seus objetivos sociais. Então, ou é o nosso conectivo, atingir os nossos objetivos sociais é que, mas eu estou negando isso, então é não que. Não que. Não seria R? Perdão, pode falar, Ju. Não seria R atingir os objetivos? A empresa será privatizada, P, se somente for deficitária, é que, perdão. É uma nova proposição, é R. Isso mesmo, tá? Então, vamos lá. Não atingir seu... Aí, vírgula, porque acabou a nossa proposição composta. A empresa não é deficitária. Deficitária já tenho, é que. A empresa não é deficitária, é não que. Então, eu tenho não que. E é nosso conectivo. Atinge seus objetivos sociais, eu já tenho. Que a Ju corrigiu, é R. Então, ER. Ok? Vão acompanhando aí que vocês ajudam. Essa última fórmula proposicional encerra a minha proposição, porque a próxima já é conclusão. Se é conclusão, é o traço de asserção. Não será privatizado. Eu tenho essa proposição? Tenho. A empresa será privatizada é P. Então, não P. Ok? Na forma do argumento, como é que fica? P, se somente que, ou não R. Premissa 2, não que, e R. Conclusão, não P. Não cabe nenhuma regra de inferência, né? O que viria na nossa mente? Silogismo disjuntivo. Certo? Eu poderia considerar isso aqui tudo como P, tá? E isso aqui como Q. Mas ainda assim não fecha, né? Porque aqui, ó, eu tenho uma conjunção. E aqui, para ser silogismo disjuntivo, eu precisaria negar que. Então, teria que ser não R aqui e trazer P aqui embaixo. Eu não tenho também. Tá? Isso aqui para o Augusto, que falou que é interpretativo, aí é bem interpretativo mesmo, né? Oxi. E morreu. A letra Professora, F ativa o não microfone. cabe também? Tá mutado. Como- E compartilha... Ah, não, nada não. A letra F, ela não cabe em interpretação também? A letra F... Vamos lá. Deixa eu olhar aqui, que eu acho que eu tenho um feito aqui. Vamos. Letra F... Não. A letra F a gente poderia... Eu falei no exemplo do silogismo hipotético, mas nós passamos 2 proposições a mais. Então, não teria como aplicar o silogismo hipotético. Tá? Então, aqui, essa é a organização, não cabe regra de inferência. Ao menos não as que nós estamos trabalhando. Ok? Certo. Letra H. Se vendem mais, então já abre com uma condicional ali, o C. Se vendem mais. Se vendem mais. Então, estão sempre fresquinhos. Então, P, aí vírgula, porque daí nós já encerramos essa proposição. Se estão sempre fresquinhos, então, CQ. CQ, então vendem mais. Então, se Q, então P. Então, P. Aqui já encerra a nossa proposição composta, nossa fórmula proposicional. Então, traço de asserção. Portanto, vendem mais. Então, P, C e somente C. Então, P, C e somente C. Está todo mundo acompanhando, né, pessoal? Somente C. Estiverem sempre fresquinhos. Então, sempre fresquinhos é Q. Ok? Então, na forma do argumento, eu tenho o quê? Se P, então Q. Minha segunda premissa, Q, então P. Minha conclusão,
minha conclusão é se P, C e somente Q. Aí não cabe nenhuma regra de inferência, né? Eu tenho uma condicional, mas não tenho os elementos aqui para um modus ponens, não tenho para um modus tollens, ok? E também não consigo fazer um hipotético aqui. Hipotético falta mais uma proposição simples. Ok? Então, essa é a forma do argumento e não cabe regra de inferência. Pessoal, está todo mundo acompanhando? Sim. Só para ver rápido, peraí. O final ali é P, C somente Q, né? P, C e somente Q. P, C e somente Q. Tá? Nossa letra I. Alfredo é adolescente. A nossa proposição P. Alfredo é adolescente. Ou está na terceira idade. Ou está na terceira idade. Aí, vírgula, porque acabou a nossa proposição. Alfredo não é adolescente, não P. Não P. Portanto, ele está na terceira idade. Então, traço de asserção que. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Nossa proposição, nossa premissa 1 é P ou Q. Nossa premissa 2 é não P. Nossa conclusão é Q. O que nós conseguimos aplicar aqui, pessoal? Silogismo hipotético? Por que seria o silogismo hipotético? Porque você tem 3 opções. Eu não estou olhando a lista, tá? Mas Qual que é a regra do silogismo hipotético? Vamos lá. eu tô sem a listinha das regras aqui. Tá. Ó, Eu estou usando uma tela só. Tá. Silogismo hipotético. Eu preciso de uma proposição P e uma condicional. Aqui já invalida, né? Ah, tá. Tá? A continuação seria o quê? Q, então R. Aí a finalização seria o quê? P. Então, isso é hipotético, então já não cabe. Mas aqui já invalidaria a utilização dele, né? Alguém colocou no chat ali, SD, silogismo disjuntivo. Não vi quem foi, mas é silogismo disjuntivo, tá? Eu tenho P ou Q, é uma disjunção, silogismo disjuntivo, faço a negação de P e obtenho o Q. Tá? Letra J. Depois de um tempo, pessoal, a ideia, por isso que eu falei que eu aceito nessa forma também. Como que é a abreviação ali, professor? SD, né? Silogismo disjuntivo. Depois de um tempo, eu posso aceitar nessa forma, porque depois de um tempo você vai organizar nessa forma e você já vai ver o silogismo disjuntivo aqui. Por quê? Porque aqui já está negando P. Aqui tu já tem a disjunção. Então, necessariamente, aqui tem que ser Q. Tá? A Michelle citou do hipotético. O hipotético é a mesma coisa. Você vai pegar uma proposição com 3 proposições simples, vai montar a primeira condicional. Aí você vai pensar, tem que ser um dos 3. Ponens, tollens ou hipotético. Aí você vai para a segunda. A segunda ele vai te dar, ele vai te dar proposição 1, simples, vai te dar uma proposição simples 2, que é Q. Deu uma proposição simples 3, que ela vai ser a tua proposição R, já começa a pensar em silogismo hipotético. Tá? Se deu uma quarta proposição simples, já está fora de hipotético. Esse tipo de coisa vai dando um start, né? Vai fazendo a gente achar os padrões dentro das regras. Letra J. Bárbara está fora de casa, então é P, ou atendendo o telefone. Q. Aqui já encerra uma fórmula proposicional. Mas se ela não está em casa, então Bárbara está em casa é P. Se ela não está em casa, não P. Não P. Foi ao supermercado.
Ó, mas se ela não está em casa, então foi ao supermercado. É uma condicional, né? Professor, mas a primeira Bárbara está fora de casa. Não seria a mesma coisa que ela não está em casa? Não seria P novamente? Isso, a gente tem que cuidar com isso. Porque quais são as formas de negar? Quais são as formas de negar? Dizer que ela não está em casa, por exemplo. Ela não está em casa, não é verdade que ela está em casa, é falso que ela está em casa. Então, essas são as formas de negar. Então, ambos os exemplos eu tenho que colocar não P? Isso, tá? Então, só cuidar com isso, porque a gente fala alto, baixo. Não é negação. É o oposto, certo? Por isso que nós temos, inclusive, aquele exemplo da disjunção exclusiva. Porque se João é alto, necessariamente ele não pode ser baixo, tá? Mas não é a negação de que ele é alto, porque João pode ser mediano. Pode ser alto por uma determinada cultura, passa a ser subjetivo. Então, ser alto ou baixo é o oposto. Estar em casa ou estar fora de casa é o oposto. Não é a negação. Agora, ela não está em casa é a negação de que ela está em casa. É realmente bem explícito mesmo, tá? Então, vamos lá. Bárbara está fora de casa, P. Ou atendendo o telefone, Q. Ela não está em casa, é não P. Então, foi ao supermercado. Eu tenho uma condicional aqui, CPQR. Foi ao supermercado a proposição nova, né? Encerra aqui, ó. Se ela não se encontra em casa, se ela não se encontra em casa, outra forma de negar. Então, não P de novo, então, está comprando doces. Mais uma proposição, RS. Encerra aqui nossa fórmula proposicional, porque eu tenho portanto. Ou ela foi ao supermercado, Então, cadê aqui, ó? Foi ao supermercado, a nossa letra R, né? Então, ou ela foi ao supermercado, ou está comprando doces. Comprando doces, me ajudem aí, qual que é? S, né? S. Aí vocês podem me perguntar, aqui não teria que ser a exclusiva, porque ou ela está fazendo uma coisa ou fazendo outra? Sim, pessoal. Mas na literatura que a gente está utilizando, o autor simplesmente ele come as exclusivas, tá? Então, para esse exercício aqui, ela é inclusiva mesmo. Para quem lembrou da regra, né? Nessa primeira frase, Bárbara está fora de casa, não seria não P? Porque está negando que ela está em casa. A Bárbara está fora de casa, ou está atendendo o telefone, mas ela não está em casa. Bárbara está fora de casa, mas ela não está em casa, está fora de casa também. Foi por se ela não se encontra em casa. O problema é que todos eles estão falando que ela está fora de casa, né? Vamos verificar aqui. Bárbara está fora de casa. Imagina fazer uma tabela. Por isso que a gente abandonou a tabela verdade, né? Bárbara está fora de casa, P ou Q, mas ela não está em casa. É porque para mim é a mesma coisa, ela não estar em casa e ela estar fora de casa. Você está correta. Aqui, ó, o correto é, ou nós admitimos que é não P, ou nós modificamos aquele início ali para ela estar em casa, tá? Se eu não me engano, o exercício ele era elaborado assim mesmo. Então, a gente trabalha com não P para não criar redundância. Então, não P, tá? Porque é a mesma coisa realmente. Bárbara está fora de casa, ela não está em casa, ela está fora de casa. Ela não se encontra em casa, ela está fora de casa. Então, eu não posso realmente falar que ela está em casa. Tá? Então, não P ou Q. E na outra, ali, na continuação fala, ela não está em casa, mas se ela não está em casa, foi ao supermercado. Seria mesmo... é o C ali, tá o C. Não, verdade, eu estava com dúvida no coletivo, mas é o C. Tá oculto ali, né? Tá oculto, o então. Tá? Ó, mas se ela não está em casa, então foi ao supermercado.
A condicional está Eu tinha colocado como o Ezinho, o chapeuzinho, mas agora eu vi o C ali. Ah, sim. Tá? Ok. Então, fechou? Então, nós temos não P ou Q, não P, se não P, então R, se não P, então S, implica em R ou S, ok? Então, na fórmula do argumento, eu tenho não P ou Q, não P, então R, não P, então S. Minha conclusão é R ou S. Ok? Então, eu consigo aplicar alguma regra de inferência 10.7 que nós estamos trabalhando? Não, né, pessoal? Aqui caberia disjuntivo, mas já violou todas as regras do disjuntivo. Eu tenho condicional, eu tenho uma disjunção aqui no final. Tá? Então, não cabe nenhuma das regras que nós estamos vendo. Ok? Perfeito? Todo mundo acompanhou, pessoal? Todo mundo entendeu o raciocínio da Ju ali? Sobre eu não estar em casa? Porque o contrário precisa ser Bárbara está em casa. Ok? Então, correto é a negação de P mesmo. Nossa letra K. Se todos os impostos devidos fossem pagos, então eu tenho uma condicional, todos os impostos devidos fossem pagos é P. Então, eu tenho uma condicional. Haveria superávit nas contas governamentais. Então, eu tenho que, aí eu já encerro aqui. Havendo superávit nas contas, então eu tenho que havia superávit nas contas, eu tenho que não seria necessário aumentar os impostos dos trabalhadores. Tá? Então, aqui eu tenho uma nova proposição R. Então, havendo superávites, então seria necessário aumentar os impostos dos trabalhadores. Então, não seria necessário, precisa ser não R. Tá? Porque seria necessário aumentar os impostos dos trabalhadores, tem que ser R. Ok? A negativa disso, que é o que ele está afirmando ali, ó, não seria, é não R. Aí encerra. Os impostos foram aumentados. Então, cadê aqui? Todos os impostos fossem pagos, os impostos foram aumentados. Os impostos foram aumentados, o que é aqui? R, né? R. Todo mundo está acompanhando? Se precisar corrigir, pessoal? Portanto, nem todos os impostos devidos forem pagos. Então, eu tenho aqui P, né? Tenho P. Não seria Todo mundo está de acordo? Pode falar, Ju. Não seria não P? Porque é nem? Nem todos os impostos devidos foram pagos. Não P. Cuidado com aquela negação ali também. Nem todos. Não P. Tá? Muito bom. Nossa primeira premissa, uma condicional. Nossa segunda premissa é uma condicional também. Nossa terceira premissa é R. Nossa quarta premissa, nossa conclusão é não P. Cabe alguma regra de inferência? Não, né? Silogismo hipotético não cabe. Eu tenho se P, então Q. Eu tenho Q, então não R. Eu precisaria aqui de P, então não R. Para gerar um hipotético. E encerrasse aqui. Mas a conclusão é não P. Então, eu não posso aplicar o hipotético. Das 7 regras que nós trabalhamos, cabe alguma? Não, né? A que mais se aproxima é o hipotético. Ok? Por Então, que cuidado. o modus tollens não pode ser aplicado nesse caso aí? Vamos lá. Modus tollens. Eu tenho se P, então Q. Eu tenho a negativa de Q. O que precisa resultar aqui? Negativa de P. Negativa de P. Ok? Cabe? Não cabe Não só cabe. porque não negou o quê? Não, porque eu tenho... vamos nos ater à quantidade de proposição também. Ah, tá. Ok? Então, eu tenho lá P, Q, aqui acabou.
por exemplo, no hipotético, 3 proposições já entrega que pode ser hipotético. 4 proposições já invalida que pode ser hipotético. Então, se for 4 proposições, não é nenhuma já de cara, né? Não é nenhuma dessas. Daí poderia ser o silogismo construtivo ou destrutivo, que trabalha com 4 ou 5 proposições. É justamente por isso que nós não estamos trabalhando com elas, porque assim, vocês entenderam essas 7 regras aqui, vocês já avançaram bastante, tá? Para a Michelle, que fez ali o exercício com 4 proposições simples lá, viu o trabalhão que dá você montar uma proposição com 4 proposições atômicas. Então, por isso que nós não estamos trabalhando com o silogismo construtivo ou destrutivo. Mas é muito semelhante a isso aqui, e é uma questão que nós fizemos ali que ia até a letra S. Tá? Então, nós somos restritos à quantidade de proposições. Tá? Tem isso também. Ok. Letra L. Smith, né? Smith é o foguista, P. Ou Smith é o maquinista, ou Q. Lembrando que a gente não está trabalhando com a exclusiva, deveria ser exclusiva, tá? Porque uma invalida a outra, ou ele é uma coisa ou outra. Smith é o foguista ou Smith é o maquinista? Que encerra. Smith não é o foguista. Não, P. Ok. Smith é o maquinista. Q. Nessa forma, você já consegue identificar qual é a regra de inferência? SD? Eu falei que vocês iam conseguir identificar só nessa forma? Então, como é que fica? P ou Q, eu já tenho uma disjunção. Não P, eu tenho já a negação de P, de uma das proposições. Minha conclusão necessariamente precisa ser Q. Silogismo disjuntivo. Ok? Acabou a questão. Todo mundo pegou, pessoal? Sim. Sempre quando é ou e quando nega um desses ou, vai ser SD, né? Necessariamente. Se acabar por ali. Isso, aqui, né? Isso aqui que vai entregar se ela é um silogismo disjuntivo ou não. Precisa ser composto pela disjunção. Aí depois nega um, então vai ser o SD. Depois de negar um. Beleza. Isso. Você precisa negar aqui, nega P resulta em Q. Tá? Ok. Letra M. Se o primeiro nativo é político, então já tem uma condicional. Então, sempre separe o conectivo e depois a proposição simples para auxiliar o entendimento. Se P, então, se o primeiro nativo é político, então, o primeiro nativo negou ser o político. Então, o primeiro nativo negou ser um político. Se P não P? Não P, né? P, então não P. P e não P. Aqui já encerra a primeira. O primeiro nativo negou ser um político. Não P. Logo, ou portanto, o primeiro nativo é um político. Então, P. Ok? Não cabe nada aqui, né, pessoal? Vamos lá. Se P, então, não P. Porque aqui ele gerou uma redundância, né? Não P. Minha conclusão precisa ser P. Então, não cabe aqui o modus ponens ou tollens, porque eu não tenho o Q ali na minha condicional. Por consequência, eu não estou negando também o meu Q para ser o modus tollens. Não é só P para ser modus ponens, tá? E ele não resulta... E ele não resulta também em Q para ser modus ponens, né? Eu acho que a bateria aguenta. Ok? Letra N. Letra N. O senhor Jones vive em Chicago
Então, se P, então, Jones é o guarda-freio. Q. Para quem é aficionado em Matrix aí. O senhor Jones vive em Chicago. P. O senhor Jones vive em Chicago. Portanto, Jones é o guarda-freio. Então, Q. Consigo aplicar alguma regra aqui? Adição, será? Qual que é a regra da adição? Eu tenho uma proposição atômica, simples, ou componente isolada aqui. Eu preciso utilizar uma disjunção e unir com uma segunda proposição. Poderia ser também... Poderia ser... Ah, tá, entendi. Então não cabe adição, né? Não. Antes da gente fazer a forma do argumento, consigo aplicar alguma regra? Modus ponens, professor. Modus ponens. Modus ponens, ok? Então vamos lá. Se P, então Q, eu tenho aqui P, resulta necessariamente em Q. Modus ponens. Tá? Ok. Beleza? Letra O. Deixa eu só conectar ali, porque vai que a bateria acaba, né? Só um minutinho. Tá? Letra O. Se Robson é o guarda-freio, então o senhor Robson vive em Chicago. Então são duas proposições. O senhor Robson não vive em Chicago. Não que. Portanto, Robson não é o guarda-freio. Não P. Consigo aplicar alguma regra? Que regra de inferência? Qual, Ju? Modus tollens. Modus tollens. Ok? Por quê? Porque eu vou negar Q e vou resultar em P. Certo? Então, vocês veem que não é complicado de pegar, né? Vocês já estão falando aí de cabeça quais são as regras. Perfeito? Então, algumas dessas proposições compostas, essas mais longas, como a letra K, foi colocado de propósito mesmo, porque habitualmente nós não fazemos essas traduções simbólicas, né? Nós nos atemos só aquelas bem simples, com 2 ou 3 proposições. Mas esse conteúdo já é um pouco mais hard, né? Perfeito? Nosso próximo conteúdo é essa segunda parte que nós já estamos fazendo. É só a parte simbólica. Então, é a número 2 da nossa lista. Então, eu tenho lá, na letra A, eu tenho, se P, então, Q, é o meu portanto, o meu logo aqui, né? A minha implicação de uma condicional ou não R. Ou não R, né? Então, na forma do argumento, eu tenho o quê? Então, nós já fizemos isso aqui, né, pessoal? Nós já fizemos isso aqui, né? Na forma do argumento, eu tenho uma condicional. Aqui eu já tenho a minha conclusão. E a minha conclusão vai ser se P, então, Q, ou não R. Que regra de inferência cabe aqui? Cabe uma regra de inferência aqui, pessoal. Tá? Vocês têm ideia de qual é? De qual seja? Porque o que acontece? Esse exercício aqui ele é proposital nesse sentido. Se P, então, Q, eu posso considerar esse aqui como P. Eu posso considerar esse aqui como P.
ok? E não sei se foi o Marcos que citou anteriormente ali, mas a regra da adição eu consigo unir a proposição anterior como a nova proposição utilizando uma disjunção, ok? Então, eu sei que isso aqui é uma proposição única, eu tenho a regra da disjunção, então aqui, observe que você só repetiu a proposição de cima e uniu com uma proposição nova. Então, aqui eu tenho uma regra da adição. Tá? Então, esse exercício ele tem essa característica. Eu falei, se eu não me engano, eu falei na aula passada que era para nós abrirmos a nossa forma de ver, porque a gente está bem restrito, em que P é P e Q é Q. Tá? Ainda que há muita literatura que fala assim, ó, que isso aqui é A, tá? Isso aqui é B. Então, para não trabalhar com essas letras maiúsculas do alfabeto e confundir tudo, eu estou preservando as letras minúsculas que a gente está mais habituado, tá? Mas a gente tem que cuidar para não ter essa interpretação fixa, ok? Então, isso aqui é considerado P. Como é que eu sei? Ele está repetindo aqui embaixo. E daí, com uma disjunção, eu sei que é uma adição. Com essa disjunção aqui no resultado, ele está me entregando uma disjunção, uma adição. Todo mundo conseguiu entender, pessoal? Mais ou menos? Letra B. Não P, E, Q, então R, portanto, não P. Na forma do argumento, não P, Q, então R. Ó, observe aqui que ele está fazendo a união, né? Qual que é a minha conclusão? Minha conclusão é, portanto, não P. Aqui não cabe nada, né? Aqui não cabe nenhuma regra. Eu tenho aqui, ó, é uma proposição simples P. Ó, para vocês ir fixando essas regras e ir encontrando os padrões, eu procuro sempre uma condicional. Em uma condicional, eu procuro para modus ponens, tollens ou hipotético, silogismo hipotético. Em uma disjunção, eu procuro silogismo disjuntivo. Aqui nós já resolvemos 4. Na regra da adição, quando eu tenho uma sozinha, eu já começo a desconfiar. Porque necessariamente a próxima precisa ser, com a disjunção, ela precisa ser uma adição. Quando eu tenho duas simples sozinha, P e Q, eu já começo a desconfiar que é uma conjunção. Então, eu tenho P e Q. É o contrário da anterior. Como é que eu sei? Eu não tenho isso aqui, mas eu tenho duas proposições simples. O resultado precisa ser uma conjunção. E, por último, eu tenho o oposto. Eu tenho uma conjunção e eu já devo desconfiar que a simplificação ou é P ou é Q. Ou é P ou é Q. Certo? Eu preciso olhar as premissas iniciais e ir fazendo aquela dedução. Então, por isso que o nome da disciplina dessa parte é dedução formal. Daí, dentro de dedução formal, a gente trabalhando com as regras de inferência. E hoje, ao longo da nossa noite, a gente tem feito isso. Né? A gente monta as proposições simples e vocês já vão falando para mim quais são as regras que cabem ou não. Tá? Aqui não cabe nada, né? Porque ó, eu tenho uma simples aqui sozinha, mas aqui embaixo eu já tenho uma condicional. Aí, nos padrões que nós estudamos até agora, não cabe nenhum. Assim ficou um pouco melhor de entender, pessoal? Sim. Tá. Letra C. Se P, então Q. Essa é a letra C da 2. Aí eu tenho aqui vírgula. Eu tenho se Q, então, R. Um traço de asserção. Se P, então, não R. Ok? Nossa forma do argumento. Se P, então, Q. Nossa segunda premissa.
Se Q, então, não R. Nossa conclusão. P, então, não R. E aqui cabe alguma coisa? Vamos ver? Se P, então, Q. Se Q, então, não R. Se P, então, não R. O que cabe aqui? O hipotético, professor? O hipotético, tá? O hipotético cabe. Mas, professor, está sendo negado. Mas observe que ele repetiu aqui embaixo na mesma forma. Tá? Então, eu considero um hipotético aqui. Ó. Então, eu tenho se P, então, Q. Aqui precisa ser se Q, então, não R. Aqui ele respeitou a forma do hipotético, respeitou. Se P, então, não R. Então, aqui é um hipotético. Aqui é um hipotético. Tá? Essa é a letra D, né? Não, essa é a letra C. A letra D agora. Vamos ver esse canetão aqui melhorou. Letra D. Se P. Então, eu tenho Q, não R. Eu tenho P, traço de asserção. Q, então R. Então, na forma do argumento, eu tenho P, então Q, então R. Ok? Lembrando que a vírgula aqui representa a minha conjunção. Daí eu tenho aqui a minha segunda premissa é P. Minha conclusão é se Q, então não R. Aqui não cabe nada, né? Bom, vamos ver. Aqui P, eu posso considerar uma premissa isolada. Eu posso considerar aqui uma premissa isolada. Aqui é outra premissa. Q. Então, aqui eu tenho se P, então Q. Ok? Aqui eu tenho P. Ó, aqui eu tenho P. Aqui eu tenho só Q, então R. Opa, Q, então R é Q. O que é isso aqui, pessoal? Ó, eu tenho se P, então Q. Eu tenho P. Eu tenho Q. O que eu tenho aqui? Modus ponens. Eu tenho um ponens aqui, tá? Então eu tenho um modus ponens. Qual que é a parte mais complicada aqui? Enxergar que isso aqui é Q, tá? Como que eu sei que aqui é Q? Quem que já matou essa charada aí? Vamos lá, vocês vão trabalhar com procurar padrões, basicamente, tá? Então, imagino que Porque você repetiu lá em cima. Ele seguiu a mesma coisa. Porque ele tá falando P, então Q, C, CR. E aí embaixo repetiu. Então não é tão complicado assim, né? Todo mundo pegou o raciocínio do Jefferson ali? Sim. Ok? Então, isso que vocês vão fazer. Quando vocês olharem para a proposição composta, vocês já procuram os padrões. Eu vi aqui, ó, que se Q, então R, eu falei, opa, isso aqui repetiu de novo, repetiu aqui embaixo. Então, isso aqui necessariamente precisa ser um único objeto. Então, eu atribuí Q a ele. Então, eu já sei que se P, então Q, tá aqui. O P se repetiu. Eu falei, opa, já tem um gabarito que isso se repete. Onde? No modus ponens, tá aqui. Necessariamente aqui embaixo, precisava ser esse Q, então R. Então é o modus ponens. Tá? Certo, pessoal? Professor, deixa eu perguntar. Tem um material escrito que explica mais ou menos como é que é essas regras? Tem, não tem? Então, tem a bibliografia que eu postei para vocês lá, mas eu escrevi esse material para o EAD, mas eu acho que não saiu da diagramação ainda. Entendi. Eu teria que ver com o professor André para compartilhar isso com vocês, porque é para o EAD lá, né? Uhum. É um resumo disso que nós vemos. Claro, vocês veem com mais profundidade alguns aspectos, essa parte de prova, né? Mas eu escrevi um material bem semelhante para o EAD lá. E ajudaria justamente nessa parte aqui de mostrar as regras de inferência. Lá eu uso bastante exemplo
da linguagem corrente, transformando para o simbólico, para provocar mesmo o aluno a fazer a tradução simbólica, né? Mas não está pronto, não saiu, não passou pela diagramação ainda. Daí a gente precisa explorar direto na literatura. Daí você vai encontrar no livro do Alencar Filho, que está lá na pasta da primeira aula. Tá? Lá você vai encontrar toda essa anotação, todas essas regras para você. Inclusive, lá você vai encontrar no modo clássico, que é se P, então que. Aí ele vai te dar assim, aí vai dar o traço de asserção, para te entregar um modus ponens. Aí você vai bater o olho lá, não vai estranhar, porque eu já mostro para vocês na forma clássica. Tá? Então, assim, e vocês encontram assim também. Vocês encontram assim na literatura também. Nós estamos explorando dos dois jeitos. Então, Beleza. Tá. Letra E. Letra E, o que eu tenho aqui? Eu tenho Q ou R, então não P. Aí eu tenho uma dupla negação de P, portanto, uma negação de Q ou R. Ok? Então, eu tenho aqui forma do argumento Q ou R, então não P. Eu tenho aqui dupla negação de P. Minha conclusão é a negativa de Q ou R. Vamos ver se a gente acha um padrão aqui? Vamos lá. Q ou R se repete aqui embaixo, então Q ou R pode ser P. Não P é Q. Não P é Q. Então eu tenho não P, eu tenho P, então Q. Eu tenho negativa, observe, eu tenho a negativa de P aqui. Como é que eu sei? Eu tenho P, eu tenho eu tenho a negativa de Q. Eu tenho o Q já sendo negado. Então, eu tenho aqui não Q. Não necessariamente aqui embaixo, para ser o que alguns estão pensando, precisa ser o quê? Não P, né? Não P. Então, eu preciso ter o quê ali embaixo? Não entendi a pergunta, professor. Vamos lá. A Ju já está pensando em modus tollens, certo? Sim. Nós já negamos que. Então, o que eu preciso ter aqui na conclusão? Não P, né? Mas como que eu escreveria isso? Não Q e R. Ou R, desculpa. Dentro dos parênteses, fora? Dentro dos parênteses, né? Ok? Professor, Observe que isso é fazer inferência. Sim. eu não entendi a primeira linha. Ah, tá. Vamos lá. Fiz uma bagunça aqui, né? Professor, eu Sim. achei que Q ou R fosse o Q, não o P. Ah, tá. Como que nos orientamos aqui? Eu sempre começo com P ou Q, numa condicional. Se P, então Q. Observem que no modus ponens, tollens e no hipotético, a ordem sempre é se P, então Q. Eu não tenho se Q, então P. Então, eu não inicio com Q, eu inicio com P. Não que necessariamente a ordem precisa ser assim, mas dentro desses 3 gabaritos, sempre se inicia com P. Tá? Então, aqui eu já começo pensando em P. Então, eu já olho isso aqui e falo, isso aqui precisa ser P. Ok? O Sérgio perguntou da chamada. Por favor, coloque os seus nomes no chat ali. Aí depois eu salvo e faço a chamada. Ok? Obrigado, Sérgio. Tá? Então, Q ou R é P. Q ou R é P. Não P, eu olho para ele e falo que é Q. Depois, o que eu faço? Antes de olhar aqui embaixo, eu já falo assim, ó. Se isso aqui é um modus tollens, aqui embaixo eu preciso ter uma negação de Q. Eu tenho? Tenho. Mas pode ser modus ponens também, professor, porque começa com uma condicional. Pode. Então, aqui eu tenho que ter P.
Eu tenho P aqui, que seria Q ou R? Não. Então, modus ponens não pode ser. Ok? Beleza. Aí eu conversei com a Ju ali e perguntei se é um modus tollens, que eu imaginei que ela estava pensando em modus tollens. Aqui embaixo precisa ser uma negação de P. Aí eu provoquei. O que teria que ser para ser a negação de P? Não Q ou R. É não Q ou R? É. Então, é um modus tollens. Ok? Então, eu tenho uma negação, eu tenho uma condicional. Negou P, negou Q, negou. Resultou em não P? Resultou. Então, eu tenho modus tollens. Ok? Isso é fazer inferência. Vocês já estão fazendo inferência. Vocês já estão olhando para as premissas e pensando como sair desse problema. Tá? Entendido? Foi o Marcos que perguntou ali? Foi o Jefferson? Eu acabei não... Entendi. Ok. Aí eu já perguntei para vocês, né? Como que eu atribuo esse objeto para aquela proposição composta? Porque eu preciso ver se ele vai se repetir mais alguma vez em algum lugar, né? Então, ok. Nossa última alternativa aqui da nossa questão 2. Se P, então Q. R, então não S. Portanto, eu tenho se P, então Q. E R, então, não S. Ok? Vamos lá. Nossa primeira premissa é uma condicional. Nossa segunda premissa é outra condicional. Nossa conclusão é uma condicional que nós já temos, uma conjunção de outra condicional que nós já temos. O que é isso aqui? Da conjunção, professor? Conjunção. Falaram até em uníssono. Conjunção. Tá? Como é que eu sei? Isso aqui se repetiu aqui embaixo, então é P. É P. Isso aqui se repetiu aqui embaixo, então é Q. É Q. Eu falei para vocês procurar os padrões. Eu sei que P e Q, eu já começo a ficar desconfiado que aqui embaixo vai precisar ser P e Q. É P e Q? É. Conjunção. Símbolo Certo, de pessoal? conjunção é só um C? Como, Ju? Símbolo de conjunção é só um C? O símbolo de conjunção... Não, símbolo de conjunção está aqui. Não, eu falo para a gente indicar, porque tem AD de adição, MP de homem. Como que eu coloco conjunção? Perdão. Conjunção é... cônjuge. Beleza, obrigada. Ok? Certo, pessoal? Ó, eu sei que a gente teve um probleminha na nossa última aula, daí a gente ficou com aquele entrave, né? Mas hoje eu acho que a gente fluiu um pouco melhor, tá? Regras de inferência, esse é o nosso conteúdo agora para a prova. Essa lista de exercícios vocês podem entregar até segunda-feira, ela vai valer 1,5 ponto. Nós vamos fazer daí a nossa... Porque nós precisamos fazer nós precisamos dividir esse conteúdo bimestral em uma ou duas listas de exercícios que contemplassem 3 pontos e uma prova bimestral de 7 pontos. Então, eu acabei dividindo os 3 pontos em duas listas, 1,5 e 1,5. Nós já fizemos agora uma, para a gente poder treinar esse conteúdo. Em sala de aula, a gente vai acabar fazendo a próxima. Tá? Se não houver novas diretrizes, daí imagino que o professor André está falando direto com a Évila, que eu acho que é a líder da classe, né? Está tendo essa conversa direta. É o Augusto. O Augusto, perdão. Tá? Isso. Então, o que nós vamos fazer? Então, assim, para nós aqui, essa lista 1,5 ponto, outra lista em sala com 1,5 ponto, caso não haja mudanças. A nossa prova bimestral provavelmente também será em sala de aula. E daí a prova multidisciplinar, que eu já passei as questões lá, o banco de questões, e é elaborado para vocês. Eu não sei, o professor André pediu para subir um banco de questões no Prova Fácil, imagina que vocês façam ela online. Mas
como eles mudaram as diretrizes, é possível que seja presencial também. Tá? Trabalhem com a hipótese que tudo é presencial agora. Ok? Até que surjam novas mudanças. Isso, ali a Michelle já falou que vai ser presencial. Ok? Eu sei que esse conteúdo é um pouco mais complicado, mas hoje a gente fluiu bem, vocês ajudaram bastante a responder, vocês entenderam a dinâmica, tá? Lá em tabelas verdade tinha uma forma de resolver aquelas tabelas verdade, de organizar sempre P e Q, e depois, hoje se pergunta como é que a gente resolve uma conjunção, aí precisa ser verdadeiro, verdadeiro para ser verdadeiro, como uma disjunção, como uma exclusiva. Hoje já está mais fixo na mente de vocês. As regras de inferência seguem o mesmo princípio, tá? Bom, claro, a gente trabalha de duas formas, tanto com a linguagem corrente, como com a linguagem simbólica, que a ideia é treinar essa abstração mesmo, tá? Então, eu vou ficar à disposição, caso tenham dúvida, vocês mandem e-mail, tem alguns alunos que estão mandando e-mail para mim, eu tento ser o mais ágil possível, e para quem tiver uma dúvida com mais profundidade, com outros detalhes, né? Aí entra na aula de MA que a gente conversa na segunda-feira. Tudo bem, pessoal? Beleza. Fechou. Vocês querem comentar alguma coisa? Fica à vontade. Eu mandei no grupo, mas é porque eu acabei não anotando. Aquela C lá, ela ficou... A C, da questão C. Da primeira questão, onde nós estávamos pegando da corrente para simbólica. Ela é sem regra ou ela é adição? Não, a letra C, se o avião tivesse caído... Isso, é sem regra, né? É sem regra, né? Ali caberia um modus tollens. Não, perdão, ali cabe um modus tollens, né? Não sei se alguém já respondeu ali. Ó, eu tenho CP... Perdão, não cabe o modus tollens, né? Não cabe o modus tollens. A gente tentou colocar, mas não deu. Né? Isso, exatamente, tá? Então, ali não cabe o modus tollens. Perfeito? Ó, essa... Sim. Eu tenho uma dúvida. Tipo assim, não é tão fácil eu entender, pegar rapidinho isso, mas se você puder disponibilizar a gravação no Moodle, para mim, dar uma revida na aula também. Tá. Vai ajudar bastante. Isso, foi legal o Hugo ter comentado isso aí. Essa eu vou disponibilizar no Moodle para vocês, tá? Porque essa aula, excepcionalmente, eu pedi para o professor André na semana passada, porque a gente teve todo esse problema e a gente não tinha conversado direito desde há muito tempo atrás, né? Então, essa eu vou disponibilizar. Daí vocês viram que as regras mudaram, né? Para aqueles alunos que desejam assistir a aula remotamente, aí vocês vão ter que pedir autorização lá nas aulas das próximas semanas, né? Mas, honestamente falando, vamos torcer para que as coisas realmente melhorem. Eu sei que a gente teve muita notícia ruim, então eu vou falar que eu fui vacinado ontem, então eu já estou um pouco mais animado. Por uma situação, eu consegui tomar a vacina da Pfizer, não foi pela docência, porque eles não estão vacinando ainda o grupo da educação, tampouco na minha idade. Mas eu consegui por um outro problema, que o professor é todo bichado. E já estou um pouco mais contente, um pouco mais seguro e tal, né? Então, uma notícia boa no meio de tanta notícia ruim que a gente tem, né? Eu acho que isso é importante. Uma das coisas legais que eu gosto de Maringá é que a gente pode receber a vacina da Pfizer por causa da estrutura da UEM, da refrigeração. Então, é mais uma oportunidade, certo? Veio, acho que 9 mil doses. A gente fica com as portas abertas para receber muito mais dessa vacina, o que é ótimo, porque é uma vacina com uma eficiência muito grande, né? Então, torcer para que as coisas fluam nesse sentido, nessa direção. Que eu acho que é isso que nós estamos precisando, certo? Então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês hoje. Tiverem outras dúvidas, entrem em contato comigo. E se desejarem pontuar alguma coisa, falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Bom final de semana para vocês. E a gente se vê semana que vem. Beleza, valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Beleza, professor, valeu. Só para confirmar, porque gravou a live um monte ali, começou a falar outra coisa. A C não cabe, né? Não cabe. Não Beleza. cabe o modo ali, tá? Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana.